Estamos aqui para contar uma bela história de uma cidade linda chamada Ubatã. Para mim é um prazer muito grande dar início a esse documentário, uma abertura desse documentário, onde será relatado fatos interessantes em relação à criação da nossa Ubatã. Ou seja, como tudo começou. Ubatã já teve várias denominações. Já chamou São Sebastião, Dr. Alfredo Martins, Dois Irmãos e finalmente Ubatã, que significa exatamente isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim, canoa forte. Ou seja, Ubatã é Uba, canoa, e Tã é forte, não madeira rija como as pessoas normalmente dizem ou a denominam. Ubatã é canoa forte. Estamos aqui para contar uma bela história, uma história de uma cidade linda, ou seja, o começo de tudo, onde tudo começou a história da nossa querida Ubatã. Tudo começou aqui na cidade de Camamu, onde residia neste casarão o coronel Gonçalo Martins da Silva, homem de família abastada, comerciante e produtor de cacau. Por volta de 1880, o coronel Gonçalo Martins foi informado por desbravadores que existiam terras a serem exploradas, terras essas que são exatamente as terras da nossa querida Ubatã. Manuel de Hermógenes e José de Hermógenes, com 4 facões, 4 foices, uma espingarda e uma garruncha, além de pólvora e chumbo doados pelo coronel Gonçalo Martins, esses 2 homens adentraram as matas, onde hoje está encravada nossa Ubatã, enfrentaram índios, onças, caititus, sem contar com a febre amarela, dormiam em redes, nas copas das árvores. Severiano Costa e Felipe Costa. Com a partida de João de Hermógenes e José de Hermógenes, por volta de 1910, chegaram aqui os irmãos desbravadores, Severiano Costa e Felipe Costa, que promoveram um novo desenvolvimento. Deram andamento à abertura onde hoje é a Praça Aníbal Azevedo e abriram também onde é hoje a Praça do Fórum. Ali, plantaram as primeiras roças de milho e mandioca, fizeram a casa de farinha e assim começaram a aparecer os primeiros clientes. Assim é que o povoado deu seus primeiros passos. Os que por aqui chegaram. Por volta de 1912, os primeiros colonizadores que por aqui chegaram foram Vicente Ferreira, Manuel Eloy, João Teles, Antônio Rebouças, Joaquim Ventão, Félix Cabral, o primeiro barbeiro, Miúdo, a primeira parteira, Maria Felipa, o primeiro alfaiate, Pedro Assis, além de Isaac Tavares, Deraldo Passos, Ostiano Tavares, Saturnino Faustino, Andrônico Silva, Álvaro Bernardo Correia, Cassemiro Conrado, Renério Cândido, Acelino Rocha e Leonel Assunção. Com a chegada desses primeiros colonizadores, o povoado de Dois Irmãos, nome esse devido aos irmãos Manuel e José de Hermógenes e Severiano e Felipe Costa, tudo começou a tomar forma. Então, a partir de 1932, veio a nova leva de colonizadores. Alto Marques, Aníbal Azevedo, Hermiro Ribeiro, Otávio Ribeiro, Manuel Olegário, Henrique Borges, Flávio Dias, Arnaldo Azevedo, Nozinho Barbeiro, Nascimento Carpinteiro, Eugênio Aderni, Ostílio Avelar, Maria Mendes de Carvalho, a primeira tabeliã, Josias Marques, primeiro delegado, Enói Marques, primeira professora formada, Alzira Aderni, primeira professora leiga, Natanael dos Anjos, primeiro professor, Valdivino Lacerda, Agapita e Antoninha, donas da primeira pensão. O primeiro médico a clinicar no povoado Dois Irmãos foi o Dr. Edson Fontinelli, depois Dr. Silviano, que abriu espaço para outros médicos como Dr. Mário Tavares e Dr. César Pirajá. A partir de 1935, uma nova safra de cidadãos com força e juventude para trabalhar aqui chegou. Entre eles, Sandoval Alcântara, Adroaldo Alcântara, Arnaldo Azevedo, Abelardo, o dono da primeira farmácia, Astério, o dono do primeiro bar, e
Antônio Falcão, João Grande, esses foram os personagens que chegaram a partir de 1935. Eu sou Helenita, filha de Manuel Olegário, que era bisneto de um dos fundadores de Ubatã, chamado João Hermógenes, e que vieram para aqui com ele e o seu irmão, José, de foice e facão, com a mata virgem, uma mata onde tinham animais selvagens, índios, mas foram homens corajosos, honestos, que enfrentaram a adversidade da vida, e hoje esse Ubatã existe por causa desses homens. Olá, amigos. Estou aqui para contar a história da nossa cidade, né? Cidade de Ubatã, né? Eu tenho o prazer de ser descendente dos fundadores dessa cidade, né? Meu pai, Roque da Hora, o meu avô, João da Hora, o meu bisavô, Júlio Ferreira, e o meu trisavô, Severiano Costa, o qual tem uma rua com seu nome aqui em nossa cidade. E eles chegaram aqui por volta de 1900 e aí se instalaram ali na Praça Aníbal Azevedo, né? E ali começaram a plantar mandioca, a plantar milho e comercializar. Também criaram ali uma casa de farinha, né? Logo em seguida também eles desceram aqui para a Praça do Fórum, né? Para instalar já comércio, já comercializavam. E o tio meu, né, que era irmão de Severiano Costa, Felipe Costa, ele foi aqui para a região de Dois Mãos da Mata, né, plantar cacau. Então é um prazer fazer parte da história dessa cidade, viu? E eu gostaria muito que você memorizasse essa história para a gente ter nomes, ter marco no nosso município. Construção da usina hidroelétrica de Funil. Foi de suma importância para o desenvolvimento de Ubatã a implantação da usina de Funil. Foi quando o engenheiro, secretário de Viação e Obras e deputado federal Eunápio Piltier de Queiroz, que também construiu em Eunápolis usina também de Funil, cidade essa que homenageia e leva seu nome. A construção da usina de Funil em Ubatã, Serq, só serviu para o crescimento da nossa Ubatã, pois o comércio tomou uma direção muito grande. Abriu-se importantes casas comerciais, onde vendia-se desde materiais de construção até produtos alimentícios, lojas de roupas. Os aluguéis de casas residenciais triplicaram de valor, onde os engenheiros, arquitetos, topógrafos, eletricistas, que não tinham onde morar, alugaram essas residências a peso de ouro, o que muito serviu para a economia local. Sem falar dos empregos abertos para os jovens de Ubatã, que conseguiram se aposentar com salários dignos. Nessa época, o número de casas construídas em Ubatã chegou a ser maior do que Ipiaú. Deus nas pragas do sul da Bahia, de Ubatã. Eu sou Wesley Faustino, 60 anos, ubatense, sou formado em letras, sou especialista em gestão pública e gestão ambiental e historiador. Ultimamente eu estou estudando história na Unijorge, porque comecei a pesquisar sobre a história de Ubatã e acabei me apaixonando por essa história e estou fazendo uma pesquisa até para a Câmara de Vereadores sobre a história da Câmara. E com essa pesquisa minha, eu descobri que em 1930, precisamente em 1936, a Vila de Dois Irmãos entrou para a história política do cenário aqui da região com o primeiro representante eleito pelo voto popular, que foi o senhor Aníbal Azevedo, uma pessoa que veio morar em Ubatã. Ele veio da cidade de Senhor do Bonfim, e se fixou aqui na cidade. Ele é o pai do senhor Aldo Azevedo, que todo mundo conhece aqui na cidade. Tem os netos Binho Azevedo, Dudu, Aldo,
ele foi eleito representando a Vila de Dois Irmãos para a Câmara de Vereadores da Vila de Rio Novo, atual município de Piauí. Né? Ele ficou vereador 36 até 37, porque foi na época que o presidente da República, Getúlio Vargas, né, decretou o Estado Novo e extinguiu todas as câmaras de vereadores do Brasil. Ficou esse tempo sem câmara. Em 48, nessa eleição, o Arraial de Dois Irmãos elegeu o médico César Monteiro Pirajá, que era um senhor oriundo da Ilha Grande, da Baía de Camamu, e o cacauicultor Sandoval Alcântara, que era de Ubaitaba, mas fez sua vida econômica, social, familiar e política no Arraial de Dois Irmãos e, posteriormente, em Ubatã. Sandoval continuou na vida política. Na eleição seguinte, de 51, ele foi reeleito, né, representando a Vila de Dois Irmãos. Já era a cidade de Piauí, o município de Piauí. Já tinha mudado o nome de Vila de Rio Novo para município de Piauí. Ele foi o vereador mais votado da época, tornando-se o presidente da Câmara, que na época o vereador mais votado era o presidente. E Sandoval fez uma vida política que entrou na história, né, da Bahia, porque ele interinamente foi prefeito de Piauí por 2 vezes. Em 48, quando ele foi eleito a primeira vez vereador, e depois quando foi eleito em 51, que o prefeito de Piauí se ausentou para ser secretário de Estado e Sandoval assumiu. E foi um baluarte nessa emancipação da Vila de Dois Irmãos, que virou a cidade de Ubatã. Sandoval foi o maior, vamos dizer assim, a pessoa que mais brigou para que a Vila de Dois Irmãos virasse a cidade que é hoje a cidade de Ubatã, que é uma cidade que não tem distrito. Nessa luta dele, várias vezes foi para o Rio de Janeiro, chegou até morar no Rio de Janeiro 6 meses, eu acho, para poder lutar para essa emancipação. Em 12 de 52, o governador da Bahia, Régis Pacheco, assinou um decreto publicado no Diário Oficial que desmembra a Vila de Dois Irmãos do município de Piauí. E quando foi em 1954, em setembro, esse mesmo governador nomeia o ubatense Arnaldo Azevedo como gestor de negócios municipais, que é o prefeito, na verdade, né? Nomeou, e ele ficou de setembro de 54 até 4 de abril de 55. Nesse tempo, ele estruturou a cidade, que já era a cidade de Ubatã. Botou o primeiro secretário, primeira professora, primeiro contador. Ele estruturou a parte administrativa da prefeitura e organizou a futura eleição do município de Ubatã, que seria em 4 de outubro de 54. Nessa eleição, disputou seu Sandoval Alcântara contra um cunhado dele, se eu não me engano, que era Alto Marques, né? E Sandoval teve uma eleição assim, ganhou com acho 400 votos de frente, mais de 50% da votação. Ele teve 800 e tantos votos, e o Alto Marques, se eu não me engano, 400 e alguma coisa. E elegeu os 8 primeiros vereadores da cidade, né? O Sandoval, que foi eleito prefeito, elegeu 7 vereadores, e Alto Marques elegeu apenas um, que foi o senhor Antônio Muniz, né? Um senhor aqui da cidade, que foi até o primeiro vereador da família Muniz em 54. O gestor de negócios, o Arnaldo Azevedo, ele fez o decreto número 23. Esse decreto é datado de 4 de abril de 1955. Nesse decreto, ele cria o Paço Municipal e cria a Câmara de Vereadores, que é naquele mesmo local que funciona até hoje, naquele prédio, e decreta que dia 7 de abril seria uma data magna para Ubatã, que foi a data que deu posse ao primeiro prefeito de Ubatã, que foi Sandoval Alcântara, e aos 8 primeiros vereadores
de Ubatã, que foi seu Josias Zaga, Hamilton Fernandes Mota, Milton Faustino, Osmar Fernandes, Leônidas Pereira, Antônio Muniz. E desses 8 vereadores, o presidente da Câmara foi Osmar Fernandes, que foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Ubatã, que é da família Alcântara, quem teve os primeiros 3 prefeitos de Ubatã, que foi o primeiro Sandoval, né? E os outros 2 seguintes também foi da mesma família. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Anjo santo lá no céu, neste dia entoarão os louvores que se rendem à nossa Mãe da Conceição. Virgem Mãe, Nossa Senhora, padroeira de Ubatã. Sede nossa advogada, sede nossa advogada, contra o mal que nos aglória. Sede nossa advogada. Em 1978, chegava em Ubatã o padre Valdir Silva. Eu costumo sempre dizer que a cultura em Ubatã ela começou a dar os seus passos e a juventude acordar a partir dos anos 80. Nós tínhamos na Igreja Católica cerca de 8 grupos de jovens, grupo de oração, grupo de vocação e 8 grupos que batalhavam pela comunidade católica. Mas um dia nós nos reunimos e acabamos com esses grupos e criamos equipes de trabalho na Igreja Católica. Equipe do dízimo, equipe da liturgia, equipe da oração e equipe de teatro, que foi onde teve mais participantes. A equipe de teatro, ela participava das missas, dos cursos de batismo e dos bairros, pegando o evangelho, transformando em uma peça teatral para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava vendo. E o grupo foi tendo proporções, crescendo. É tanto que chegamos a um dia falar assim, vamos botar o nome do grupo. E aí meu irmão Beto deu o nome de Canoatã, que tem um hino muito bonito que diz: pelas tuas ruas longas, as esquinas estão vazias, faço versos e poesias esperando amanhecer. Ou será coisa bendita, já está sacramentada nesse teu retrato traçado em ouro e paz pelos teus filhos menores. Esse era o Canoatã. Um Canoatã que começou a aparecer. E sua primeira cidade que o Canoatã se apresentou com esse nome foi Itajibá, no salão paroquial da cidade de Itajibá. Mas o grupo, ele não pensava em si próprio. Nós tínhamos uma intenção de acordar a juventude que tinha muito talento na cidade, mas não tinha quem fazer isso para eles aparecer. Não tinha como dar apoio. Então o Canoatã criou a Semana de Arte e Cultura. Era 10 dias no salão paroquial, com teatro, música, artesanato, poesia, tudo que fosse arte estava no salão paroquial. Aberto para a comunidade, ninguém pagava nada. E aí surgiram alguns grupos de arte na cidade, depois da Semana de Cultura, como Baby Caravelo, Nova Cara, Inspiração Jovem e depois o Taplime. Fora os artistas da capoeira, os cantores, esse pessoal que fazia arte, poesia, que não fazia parte de grupo nenhum, mas tinha seu trabalho independente e na hora certa a gente se unia para fazer uma coisa boa de Ubatã. Agregava todos. E aí o grupo achava que deveria fazer uma homenagem para esse pessoal, tanto da cultura quanto da cidade. E criamos em 1986 o Troféu Canoatã, destaque de 86, no Clube Social de Ubatã, onde toda a comunidade participou, a banda Veracruz de Itabuna tocou. Foi um espetáculo de luz e cores, uma coisa que ficou marcada na cidade. A sua última edição do Troféu Canoatã aconteceu na ABB em 1998, com a banda Maria Ruana, hoje Trio da Ruana. O grupo Canoatã realmente ele fez algumas coisas que chocou a comunidade, como por acaso o intercâmbio cultural com Lençóis, onde as pessoas diziam: vocês vão trazer 50 jovens de fora para ver o que em Ubatã? E aí se reuniu a comunidade, os artistas, a Igreja Católica, e fizemos 2 dias de cultura em Ubatã com esse pessoal de Lençóis, que deixou a cidade emocionada. E logo em seguida nós fomos a Lençóis, conhecer o pessoal e fomos recebidos da mesma maneira.
nos apresentamos no Teatro de Arena em Lençóis, demos um grande show, levamos até esporte, levamos para Lençóis. Mas eu acho assim que o dia mais esperado por todos nós foi quando veio o convite para participar da mostra de teatro no Teatro de Ilhéus. E aí juntamos todo mundo e fomos para esse espetáculo. Todo mundo no chevetinho de meu amigo Clemilson, que era o presidente do Canoatã nessa época. E lá demos um show. Não vou dizer que a tremedeira nos camarim foi grande. E ver tanta gente boa de Salvador, de Ilhéus e Itabuna e o Batã naquele meio. Eu fui indicado como o segundo melhor ator coadjuvante da mostra, uma coisa que me marcou muito. E o grupo, com o tempo, por falta de apoio dos governantes da cidade, como sempre, né, foram alguns desistindo, outros foram seguindo sua vida, foram estudar, outros casaram, outros não quiseram mais saber disso na cidade. E aí foi enfraquecendo o grupo. E foi em 96, 97, 98, 99 que eu fiz a Semana de Cultura na Praça Rui Barbosa, fiz o troféu Melhores do Ano na ABB, como eu disse antes, né, com a banda Maria Ruana, mas tudo tem um fim. E naquele dia não tinha mais como nós continuarmos, porque todos precisavam buscar um sustento para a sua família e um descanso para mais tarde. E aí decidimos acabar com o Canoatã e ficou sempre na história a memória, para que essa memória seja preservada, para que esse nome não seja usado de outras maneiras. O Canoatã deixou de existir em 2018. Deus nas pragas do sul da Bahia, de Ubatã fez brilhante fanal, que ao Brasil e ao mundo irradia luz, mensagem de amor perenal, no sublime da vida cristã. Prefeitos eleitos para governar Ubatã a partir de 15 de novembro de 1953. Primeiro, Sandoval Fernandes Alcântara. Segundo, Osmar Fernandes de Oliveira. Renunciou e assumiu Arnaldo Azevedo. Terceiro, Hamilton Fernandes Mota. Quarto, Jalmiro Rocha e Silva. Quinto, Sandoval Alcântara. Sexto, Almir Clementino Muniz. Sétimo, Androzil Rocha e Silva. Oitavo, Almenísio Braga Lopes. Nono, Androzil Rocha e Silva. Décimo, Edson Neves da Silva. 11º, Almenísio Braga Lopes. 12º, Adailto Ramos Magalhães. 13º, Adailto Ramos Magalhães, reeleito. 14º, Agilson Santos Muniz. 15º, Cimeia Queiroz de Souza. 16º, Cimeia Queiroz de Souza, reeleita. 17º, Vinícius do Vale de Souza, Tinhum. 18º, Vinícius do Vale de Souza, Tinhum, reeleito. Teu passado e presente, Ubatã, te asseguram porvir venturoso, no esplendor da feliz Conceição, tens a mãe de Jesus a lembrar, o que disse encanar com afeição, fazem tudo o que Deus comandar, no sublime da vida cristã, no lazer, no trabalho e repouso, teu passado e presente, Ubatã, te asseguram por viver